Que a paz do Senhor seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para a análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Assim que fique até o final, porque ao analisar a lição estamos analisando a Palavra de Deus. Mas antes de tudo, vamos pedir a Deus a sua bênção para que Ele possa nos dar sabedoria para compreender a sua palavra. Querido Pai Celestial, diante da Tua presença estamos Teus filhos, para Te pedir a unção do Teu Santo Espírito, especialmente neste momento que vamos estudar a Tua palavra. Queremos Te pedir que nos ensines, que sejas o nosso mestre para entender a Tua palavra, não como nós queremos, e sim como Tu desejas. Em nome de Jesus pedimos tudo. Amém. Bom, quero pedir desculpas que tem muitos cachorros latindo por aqui perto, mas, no entanto, não devemos deixar de fazer este análise, ok? Aqui está a introdução que nos diz: homens e mulheres não devem ousar colocar de lado a grande lei moral de Deus e erigir uma lei de acordo com seu próprio julgamento finito. Vou repetir, é uma parte muito importante. Homens e mulheres não devem ousar colocar de lado a grande lei moral de Deus e erigir uma lei de acordo com seu próprio julgamento finito. É porque medem a si mesmos pelos outros e vivem de acordo com suas próprias normas que a iniquidade cresce e o amor de muitos se esfria. A lei de Deus é desprezada, por causa disso muitos tomam a liberdade de transgredi-la. E mesmo aqueles que têm a luz da verdade estão vacilantes em sua obediência ou em sua lealdade à lei de Deus. Será que a corrente do mal que está se formando para a perdição os levará? Ou lutarão eles com coragem e fidelidade contra a corrente e manterão a lealdade a Deus em meio ao mal prevalecente? Não dirão eles com zelo e devoção pura de coração: guardei os caminhos do Senhor e não me afastei impiamente do meu Deus, pois todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei de mim os seus estatutos. Também fui reto diante dele e me guardei da minha iniquidade. Essas são as palavras que dizia Davi nos Salmos, né? Então, qual é o mal prevalecente? Porque as pessoas deixam de lado a lei de Deus e agora constituem para si mesmos a norma. Por exemplo, quando nós falamos do sábado, muitos dizem: não, mas isso foi para os judeus, isso não é mais para nós. Ou outros dizem: não, mas qualquer dia da semana serve. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. Não é como eu quero interpretar a lei de Deus, mas sim, eu devo obedecer estritamente aquilo que está escrito na palavra do Senhor. A primeira pergunta diz: o que um homem chamado Mica roubou de sua mãe? E o que ele fez quando se convenceu de que o dinheiro não era realmente dele? Lembrando que o título da nossa lição é Idolatrias Privadas e Sacerdotes. Por isso estamos falando deste homem que, chamado Mica, roubou algo de sua mãe. E em Juízes capítulo 17, versículo 1 e 2 nos diz: havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Bom, então o que um homem chamado Mica roubou de sua mãe? Roubou 1.100 moedas de prata. O que ele fez quando se convenceu de que o dinheiro não era realmente dele? Parece que a consciência não o deixou tranquilo, então ele falou para sua mãe: eu tomei esse dinheiro do qual tu amaldiçoaste. Aqui nós vemos também algo importante, né? Quando nós fazemos algo errado,
nós recebemos maldição, porque não pode ter a bênção conosco pecando. Tanto que aqui ele diz que quando a mãe tinha perdido aquele dinheiro, diz que ela tinha lançado maldições. E realmente, se ele tinha roubado aquele dinheiro, a maldição cairia sobre ele, mas a consciência dele tocou e agora ele tomou a decisão de avisar para a sua mãe e de querer devolver, como nós vemos também que ele fez, de devolver esse dinheiro para a mãe. Então agora, ao fazer o reto, o que a mãe disse? A mãe disse: bendito do Senhor seja meu filho. Que interessante, é uma lição, para mim é uma lição importante, porque quando nós pecamos, recebemos maldição, mas quando nós nos arrependemos, voltamos para Deus, então nós recebemos a bênção do perdão, a bênção da tranquilidade, a bênção da paz, a bênção do Senhor. A notinha, na verdade, está falando, ao meu critério, não está em relação com o que nós estamos vendo, por isso só vou ver aquela última parte, o último parágrafo que está ali na explicação da pergunta 1, que diz: os 1.100 ciclos, cerca de 28 libras, é uma quantia mencionada em 16:5 também. Comparado com o salário anual de 10 ciclos, segundo Juízes 17:10, o seu valor representa uma fortuna. Então era muito, mas muito dinheiro que este jovem havia tomado. Se há jovens que estão me ouvindo, lembrem, nunca é bom tomar nada que seja dos pais. Mesmo sendo dos pais, também se constitui um roubo e é algo sumamente pecaminoso aos olhos de Deus. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem, diz a palavra do Senhor. Pergunta número 2. A mãe do homem era materialista ou crente? O que ela fez com 200 moedas de prata quando as teve novamente? Em Juízes capítulo 17, versículo 3 e 4 nos diz: assim Mica restituiu à sua mãe as 1.100 moedas de prata, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e os deu a ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição que ficaram em casa de Mica. Então, a mãe era materialista ou crente? Ela era crente. O que ela fez com 200 moedas de prata quando as teve novamente? Agora, por que eu digo que ela era crente? Ali está dizendo: porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor. O desejo dela era dedicar esse dinheiro ao Senhor. Mas o que ela fez com 200 moedas de prata quando as teve novamente? Aqui diz que ela os deu a ourives, o qual fez uma imagem de escultura e uma de fundição que ficaram em casa de Mica. Nós podemos aprender aqui algo importante. Quando nós não conhecemos bem qual é a vontade de Deus, podemos estar tomando o nome de Deus, dizendo: eu vou consagrar tal coisa ao Senhor, mas não do jeito que a Ele lhe agrada, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Muitas vezes fazemos algo não o que agrada ao Senhor, mas o que nos agrada, achando que vai agradar ao Senhor também. Quantas vezes nós vamos, por exemplo, nós vemos hoje em dia o amor à moda, que tem se introduzido muito nas igrejas. Muitas mulheres vão com umas roupas muito bonitas aos seus olhos, mas será que elas se perguntaram se aquilo agrada ao Senhor? Eu me lembro que quando nós estivemos em Madagascar, nos dias domingos, lá perto de casa, tinha muitas, mas muitas igrejas protestantes. E às vezes a gente pensava que havia alguma festa por aí perto, porque as vestimentas das mulheres a gente podia ficar em pé no portão da nossa casa e olhar um desfile de moda entrando para essas igrejas que eram
grandes igrejas, enormes igrejas, mas um desfile de moda, era vestidos de todas as cores, de todos os tamanhos, bem curtinhos como bem longos, quase arrastando o chão, parecendo vestidos de noiva e etc. Sapatos de todos os tipos. Será que nós nos colocamos a pensar quem que eu estou glorificando? Se eu coloco um vestido, se eu coloco um sapato para ir à casa do Senhor, eu devo pensar: eu estou colocando este sapato para me glorificar, para eu me ver bonita aos olhos dos homens? Ou é para glorificar ao meu Deus? Uma vestimenta, essa vestimenta que eu estou me colocando, eu estou colocando essa vestimenta para agradar aos homens ou para agradar ao Senhor? Ou para me agradar a mim mesma? Então, em muitas coisas, isso não é somente com a vestimenta, é também com a alimentação, com o nosso jeito de ser, o nosso caráter, tudo que nós fazemos, né? Nós podemos muitas vezes estar pensando: não, eu estou dando o melhor ao Senhor. Eu fico pensando às vezes, não será que Caim também, quando ele deu os frutos, ele achou que ele estava dando os melhores frutos ao Senhor? Mas não era o que Deus pedia, não foi o que Deus pediu. Então pensemos e reflitamos: o que nós estamos oferecendo ao Senhor está sendo o melhor aos olhos dele ou aos meus olhos? Vamos para a pergunta número 3. O que a frase "cada homem fazia o que era reto aos seus próprios olhos" faz alguém pensar? Vou repetir novamente. O que a frase "cada homem fazia o que era reto aos seus próprios olhos" faz alguém pensar? O que as escrituras dizem sobre a adoração de falsos deuses pagãos? Juízes 17, 5 e 6 diz: "E teve este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos." Depois tem outro versículo que diz: "Então edificou Salomão", isso está em 1 de Reis, né? "Um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon." Então, o que a frase "cada homem fazia o que era reto aos seus próprios olhos" faz alguém pensar? É o que nós acabávamos de falar, né? Que não está fazendo a vontade de Deus, que não está procurando dar a glória a Deus, mas que está procurando dar a glória a si mesmo. É o que eu entendo. O que as escrituras dizem sobre a adoração de falsos deuses pagãos? Ali em 1 de Reis está dizendo, quando Salomão fez outros deuses, as suas mulheres, né? Diz que ele edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, porque fazer outros deuses é abominação aos olhos do Senhor. Ali depois diz também: "E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon." Então, nas duas vezes está tratando a idolatria como abominação. A notinha nos diz: Deus não deu aos homens a liberdade para se afastarem dos seus mandados. O Senhor declarou a Israel: "Não fareis não fareis", vou repetir essa parte: "não fareis cada qual tudo o que bem lhe parece aos seus olhos, mas guarda e ouve todas as palavras que te ordeno." Isso está em Deuteronômio 12, 8 e versículo 28. Ao resolver sobre qualquer caminho a seguirmos em nossos atos, não devemos indagar se podemos ver que resultará mal do mesmo, mas se está de acordo com a vontade de Deus. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Não devemos nos indagar: bom, se eu como tal coisa, que mal vai me resultar disso? Ou se eu me visto com roupa mais indecente, qual é o mal que vai poder acontecer? Não é essa pergunta que nós devemos nos fazer, mesmo que é bom também saber os resultados, né?
Mas se a gente não consegue ver com os nossos olhos finitos um mal resultante de algo que Deus está nos proibindo, é porque estamos cegos espiritualmente. Porque Deus jamais vai pedir a um ser humano algo que não seja para o seu próprio bem. O bem não é para Deus, o bem é para nós. Porque todos os mandamentos que o Senhor colocou, Ele fez para o bem do ser humano. Ele é o nosso Pai, Ele se importa conosco, Ele deseja o melhor para nós. Às vezes nós não compreendemos o propósito de Deus, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Então, por isso, nós sempre devemos nos perguntar se aquilo que estamos fazendo é a vontade de Deus. Por isso que ali em Provérbios dizia que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Que nós não vamos por esses caminhos. Pergunta número 4. Enquanto isso, quem foi à casa de Mica na região montanhosa de Efraim? Em Juízes capítulo 17, versículos 7 e 8 diz: E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Então, quem foi que chegou à casa de Mica? Um jovem levita, um moço levita, ok? Esta nota, na verdade, não tem tanta relação com esta pergunta, mas tem em relação com a pergunta anterior. Então, e como já foi mais ou menos lido o conteúdo, a maior parte do conteúdo dela, então não vamos ler esta notinha, mas vamos diretamente para a nossa pergunta número 5, tá bom? O que se deve pensar sobre uma pessoa fazer de alguém seu sacerdote particular? O que se deve pensar sobre uma pessoa fazer de alguém seu sacerdote particular? Como isso é diferente de alguém ter um sonho e com base nisso declarar-se profeta? Por que estão se fazendo estas perguntas? Vamos ver, Juízes capítulo 17, versículo 9 e 10. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e sustento. E o levita entrou. Então vamos ver aqui que Mica, então, agora, por isso que a pergunta, quer contratar aquele levita para ser o seu sacerdote particular, vamos dizer assim. Agora a pergunta é: o que se deve pensar sobre uma pessoa fazer de alguém seu sacerdote particular? Como isso é diferente de alguém ter um sonho e com base nisso declarar-se profeta? Eu gostaria de ler um versículo primeiro em Hebreus capítulo 5, versículo 4, para explicarmos um pouco isto. Diz assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Falando do sacerdócio, aqui está dizendo que ninguém toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus. Então, o único que tem autoridade para chamar um sacerdote é Deus, como aconteceu no caso de Arão. Quem instituiu Arão como sacerdote foi Deus, não foi um ser humano. Mas neste caso nós vemos a um homem procurando um sacerdote para si mesmo, era Mica. Então o que eu posso pensar de Mica? De alguém que quis fazer um sacerdote particular? Eu posso pensar que ele está se atribuindo uma autoridade que não é dele, mas uma autoridade que somente pertence a Deus. Estava se atribuindo uma autoridade que não pertencia a ele. Como isso é diferente de alguém ter um sonho e com base nisso declarar-se profeta?
Eu não acho muito diferente, é quase a mesma coisa. Se eu tenho um sonho e de repente aconteceu algo na minha vida parecido com aquele sonho e por isso eu digo que eu sou profeta, estou fazendo o mesmo. Eu estou me atribuindo uma autoridade que não me pertence. Isso é um chamado que somente Deus pode fazer. Eu não posso me atribuir essa autoridade. Isso pertence somente a Deus, segundo o texto que nós vimos de Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Vamos ler a notinha para ficar mais claro. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos, mas tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Então o Senhor já tinha advertido, vocês vão ter a bênção se obedecem os mandamentos do Senhor e vão ter maldição se vocês não obedecem. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada um que bem lhe parece, mas ali estarão para cumprir os estatutos, os juízos. Mas o povo, como nós temos visto em lições anteriores, se esquecia da lei do seu Deus e fazia o que bem lhe parecia. Vamos para a pergunta 6. Uma religião feita por você mesmo é o subtítulo. Que autoridade Miqueias tinha para ordenar uma pessoa como sacerdote? Como isso se compara a uma pessoa hoje que se apresenta como um mestre da verdade e se autodenomina mensageiro do Senhor? Juízes capítulo 17, versículo 11 e 12 diz: E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. E Mica consagrou o levita. Aquele moço lhe foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. Novamente voltamos a repetir o que falamos na pergunta anterior. Quem é que tem autoridade para chamar e para consagrar uma pessoa? Somente Deus. Mas Mica, ele consagrou este levita sem ter autoridade nenhuma. Nós sabemos que, por exemplo, tinham homens, logicamente, que consagravam homens, mas somente se fosse um homem chamado por Deus e Deus tivesse dado essa autoridade para ele. Por exemplo, Moisés consagrou Arão e seus filhos, mas Moisés tinha recebido esse chamado e essa autoridade de Deus. Agora, Mica, de quem recebeu essa autoridade? Ele não tinha recebido essa autoridade de ninguém. Ele mesmo se deu essa autoridade. Isso não pode. Como isso se compara a uma pessoa hoje que se apresenta como um mestre da verdade e se autodenomina mensageiro do Senhor? É a mesma coisa. Está se atribuindo uma autoridade que somente pertence a Deus. Hoje está assim, aos montões. As igrejas são pessoas que às vezes nem jamais foram pastor em nenhuma outra igreja, mas eles mesmos se autodenominam pastores, pastoras, ministros, obispos, coisas que não está conforme a vontade de Deus. Vamos ler a nossa notinha. Diz: o obedecer é melhor do que o sacrificar. As ofertas sacrificais não tinham em si mesmo nenhum valor à vista de Deus. Destinavam-se a exprimir da parte do ofertante o arrependimento do pecado e a fé em Cristo e o compromisso de futura obediência à lei de Deus. Mas sem arrependimento, fé e um coração obediente, essas ofertas eram inúteis. Quando em violação direta ao mando de Deus, Saul se propôs a oferecer sacrifício daquilo que Deus votara à destruição, mostrou franco desdém pela autoridade divina.
Tal adoração teria sido um insulto ao céu. No entanto, com o pecado de Saul e seu resultado diante de nós, quantos não estão adotando uma conduta semelhante? Enquanto se recusam a crer e obedecer a alguma ordem do Senhor, perseveram em apresentar a Deus sua formal adoração, como se nada estivesse acontecendo. Não há nenhuma simpatia da parte do Espírito de Deus a semelhante culto. Não importa quão zelosos os homens possam ser em sua observância de cerimônias religiosas, o Senhor não pode aceitá-los se persistirem em deliberada violação de um dos seus mandamentos. Às vezes nos conformamos, não porque eu já vou para a igreja, porque eu já sou membro de igreja. Não, querido irmão, não, querida irmã, nós precisamos pensar, nos examinar a nós mesmos, como estamos diante de Deus. Não é pelo fato que meu nome está lá no livro da igreja que quer dizer que eu já estou salvo. O que me dá a garantia da salvação é Jesus Cristo e a minha vivência com Ele. 1 João capítulo 5, versículo 11, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós precisamos andar com Jesus e quem anda com Jesus vai guardar os seus mandamentos. E se em algum momento falha, vai se arrepender, vai se humilhar e vai dispor a sua vida para que Deus o mude, o transforme. Queridos irmãos, paremos de pensar que somente o fato de ir para a igreja, de dar o dízimo, já estamos tudo bem. Não, tem coisas que estão mal na nossa vida e que precisamos parar e refletir e abandonar tudo aquilo que o Senhor já nos mostrou que está errado. Seja na alimentação, seja na vestimenta, seja no nosso caráter, no nosso jeito de tratar as outras pessoas, nas nossas fofocas ou críticas, ou sei lá, cada um de nós temos as nossas debilidades. Vamos humildemente ao Senhor e o Senhor certamente vai nos perdoar e vai nos ajudar a transformar. Vamos para a última pergunta. Sendo um idólatra, que tipo de religião Miqueias tinha? Já que ele estava convencido de que receberia a bênção de Deus, tendo um levita como seu sacerdote particular? Juízes capítulo 17, versículo 13 nos diz: Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Que coisa, né? Eu tenho visto muitas pessoas que às vezes pegam a Bíblia, diz, abro a Bíblia no Salmo 91, coloca lá em cima da mesa e acham que porque a Bíblia está aberta no Salmo 91, a bênção já está na casa. E mesmo que estejam desobedecendo, mesmo que estejam incumprindo, mesmo se não pegam a Bíblia nem para ler, não é assim. Não é um negócio de refúgio, a gente fazer uma coisa ou ter a Bíblia como algo importante. É bom ter a Bíblia como algo importante. Nós temos que ter respeito pela palavra de Deus. Mas esse respeito deve levar-nos a estudá-la mais, a investigá-la, a conhecê-la e a praticá-la. De nada adianta eu ter a minha Bíblia em casa, bem aberta, uma Bíblia talvez seja das mais novas, as últimas versões, mas se eu não pratico na minha vida, se eu não estudo, de nada me serve. É como o que estava dizendo anteriormente, os israelitas faziam sacrifícios, achavam que matando bois, ovelhas e tudo isso, eles estavam agradando a Deus, mas se suas vidas não se conformavam com a vontade de Deus, de nada servia aquilo. A nota nos diz: o Senhor assegurou-lhes que deveriam desapossar a terra daqueles que eram uma armadilha para eles, que seriam espinhos em seus lados. Esta foi a palavra do Senhor e seu plano era que sob sua tutela, seu povo tivesse um território cada vez maior. Onde quer que construíssem casas e cultivassem a terra, firmas comerciais seriam estabelecidas para que não tivessem que tomar emprestado de seus vizinhos, mas seus vizinhos deles. Suas posses aumentariam e eles se tornariam um povo grande e poderoso.
mas eles pararam no meio do caminho. Eles consultaram sua própria conveniência e a própria obra que Deus poderia ter feito por eles, colocando-os onde o conhecimento de Deus fosse tornado conhecido e as práticas abomináveis dos pagãos banidas da terra não foi feita. Então, eles consultaram o quê? Sua própria conveniência. E o lugar que Deus queria dar para eles, não, essa obra não foi feita porque essas práticas abomináveis deviam ter sido deixadas de lado. Por que Miqueias fez isto? Porque eles estavam tão misturados com essas nações pagãs que já achavam normal fazer aquilo. Não será que nós também, às vezes, estamos tão perto de pessoas que estão, ou nos fazemos tanta amizade com muitas pessoas que às vezes sabemos que a sua influência não é nada positiva para a nossa fé e nos deixamos influenciar por elas? Tem um versículo no livro de Ezequiel que me chamou muita atenção uma vez, que diz assim, que tu não te convertas a eles, mas que eles se convertam a ti. Se você sente, irmão, querida irmã, que você não tem poder de influência para influenciar os outros ao teu redor para a tua fé, então não se deixe influenciar, não fique muito perto. Não quer dizer que não amemos, ore por essas pessoas, mas estar muito perto de pessoas que não têm a nossa fé e você não tem força ainda, aquela força que precisa, aquela firmeza nos princípios de Deus, é melhor manter a distância, né? Assim, porque foi isso que fez que o povo de Israel se afastasse. Agora vamos responder diretamente à pergunta. Sendo um idólatra, que tipo de religião Miqueias tinha, já que ele estava convencido de que receberia a bênção de Deus, tendo um levita como seu sacerdote particular? Ao meu ponto de vista, ele tinha uma religião externa, uma religião barata, uma religião centrada em seus próprios pensamentos, mas não nos pensamentos de Deus, né? Ele não tinha o que era a verdadeira religião na vida, né? Porque ele era um idólatra, não estava fazendo a vontade de Deus. Queridos irmãos, que o Senhor nos ajude para que nós não sejamos como Mica, como a mãe de Mica, que pensando fazer a vontade de Deus e receber a bênção de Deus, possamos receber ao contrário a maldição de Deus por estar incumprindo com os seus mandamentos. Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que nos dê a sua força para receber a bênção, obedecendo os seus mandamentos, logicamente. Amém. Querido Deus, estamos mais uma vez aqui, Senhor, para te pedir a tua bênção, em especial a tua força, Senhor, o teu Santo Espírito, a presença de Jesus na nossa vida, o seu amor, a sua misericórdia, que possam estar presentes, para que possamos estar dispostos a te obedecer em tudo, por teu amor e por tua misericórdia, Senhor. Ó Pai, eu te rogo por cada ouvinte, pelos seus problemas, suas necessidades, tu os conheces todos. Traz a tua bênção, Senhor. Se algum de nós temos pecado, nos perdoa, Pai, e nos guia pelo teu caminho. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.